Eu quero convidar as crianças até 10 anos, de 5 a 10 anos, para se dirigirem agora ao seu ambiente a fim de poderem receber a palavra de Deus. E nós aqui de 11 anos até 12, vamos partir para o nosso estudo do Evangelho segundo Marcos. O Evangelho, como diz o nosso pastor, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 14. No último domingo, meus irmãos, nosso pastor pregou sobre a conversa de Jesus com Pedro e com os apóstolos a respeito da negação deles. E hoje nós vamos nos dedicar a um lugar. Esse lugar se chama Getsêmani. E nós vamos ler então a partir do verso 32 até o verso 51, um trecho de vários fatos que acontecem nesse lugar. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali, Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nenhuma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou Jesus pela terceira vez, Jesus lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando. Basta. Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse. Prendam e levem-no com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse: mestre, e o beijou. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Nisto, um dos que estavam ali, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Jesus lhe disse: vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador? Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando, e vocês não me prenderam. Mas isto é para se cumprir as Escrituras. Então todos o deixaram e fugiram. Um jovem, coberto unicamente com um lençol, seguia Jesus. Eles o agarraram,
mas ele largou o lençol e fugiu nu. Que Deus nos abençoe. Pai, nós colocamos diante de Ti aquela noite cruenta, aquela noite difícil, aquela noite decisiva para que o Evangelho se tornasse realidade, porque foi ali que nós podemos observar que Jesus Cristo venceu todas as provas e venceu a si mesmo na luta pela obediência à Tua vontade excelsa. Nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a meditar nesta passagem, nesse lugar, nestas circunstâncias que cercaram a prisão do Senhor Jesus Cristo, e nós pedimos que isto nos ajude a firmar nossa fé em Cristo Jesus. Nós oramos agradecidos em nome dEle. Amém. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Meus irmãos, esse nome Getsêmani é um nome que várias vezes é citado, porque Jesus de vez em quando ia lá. Provavelmente este lugar era de alguém conhecido, porque era uma espécie de pomar de oliveiras. Quando a gente pensa em jardim, a gente pensa com plantas exóticas, com árvores, assim, ornamentais, não é assim? Quando a gente vai no jardim botânico, por exemplo, a gente vê espécies assim, não exatamente frutíferas. Mas aqui se trata de um local próximo ao templo, só do outro lado do Vale do Cedron, que fica basicamente defronte do templo, mas um lugar onde se cultivam azeitonas. Então há uma série de oliveiras colocadas nesse lugar. Não é um lugar bonito, é um lugar de produção, porque o próprio nome Getsêmani ou Getsêmani se refere a um local de produção de azeite e é traduzido como lagar de azeite ou prensa de azeite. Significa que ali as pessoas trabalhavam durante o dia e que Jesus Cristo foi naquele arvoredo se refugiar pela última vez. Na verdade, ele não foi se esconder, ele não fugiu da perseguição que eventualmente estava prestes a acontecer, mas ele, na verdade, foi se preparar para a prisão, para o julgamento, para a condenação, para a morte. Ele foi se preparar, tanto física quanto espiritualmente, para assumir o pecado de todos nós. É impressionante o fato de que este lugar, então, que já fora um lugar onde Jesus fez diversas outras coisas, se destinaria na entrada da madrugada para esse tempo que vai destacar aqui nesta passagem 4 cenas, pelo menos, que nós devemos meditar. A primeira cena é do Getsêmani do próprio Jesus. O espremer de Jesus, o tirar óleo de Jesus. Quando olhamos para a passagem, Jesus Cristo havia instruído seus discípulos, instituído a ceia do Senhor, e agora, então, eles saíram dessa casa preparada para recebê-los durante a Páscoa e partiram para esse lugar mais reservado. E ali, nesse lugar, ele levou os 11 discípulos, porque Judas não estava mais com eles, e ao levá-los, deixou 8 sentados ali em algum lugar, adentrou um pouco mais no pomar, levando só Pedro, Tiago e João,
que eram os discípulos que já o tinham acompanhado em diversas missões. Por exemplo, eles assistiram à ressurreição da filha de Jairo. Eles assistiram à transfiguração. Eram os discípulos que aparentemente tinham maior intimidade com o Senhor. E foi com esses 3 discípulos que ele caminhou mais adentro desse lugar. E ali ele disse: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a se sentir tomado de pavor e angústia. Jesus tinha absoluta noção do que ia acontecer. Jesus lia a Bíblia. Jesus sabia o que estava profetizado acerca dele. Jesus sabia, conhecia muito bem a passagem em que se diz que Deus se agradaria de moê-lo. E ele está compartilhando com seus discípulos uma coisa que talvez eles nunca tivessem ouvido. É pela primeira vez, talvez, que Jesus Cristo diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Você pode imaginar que Jesus Cristo está assumindo pouco a pouco a realidade do que vai acontecer dali a algum tempo. E ele está começando a ficar muito, muito pesado, muito oprimido pela aflição que está sobrevindo sobre a cabeça dele. Ele sabe que vai carregar sobre si os pecados da humanidade, no passado, no presente, no futuro. Ele sabe que vai tratar com o próprio Pai acerca da justiça que o Pai exige. Ele sabe, e na cruz ele afirma isso: Deus meu, por que me desamparaste? Ele usa a linguagem dos Salmos para descrever o distanciamento que aconteceu por causa do pecado, o distanciamento que aconteceu por causa da iniquidade de nós todos. Então, ele diz o texto que ele então pediu que aqueles seus discípulos ficassem nessa distância e vigiassem. Imagine se nós estivéssemos no lugar desses 3. Qual é a ordem? Orem e vigiem. Eu preciso da sua oração. Eu preciso da sua companhia. Eu preciso do seu apoio espiritual. E, queridos irmãos, diz o texto então que a tristeza de Jesus é única. Mostra isso, não é? Porque vai tomar a culpa do nosso pecado. Então Jesus pede a solidariedade dos discípulos. Mas ele não fica junto dos discípulos. A oração dele é distante, um pouco mais distante dos discípulos, porque a Bíblia diz que ele avança um pouco em relação a eles. Ele fica sozinho, ele fica diante do Pai. E nesta hora, meus irmãos, ele se prostra em terra. Quando se fala prostra em terra, não é ajoelhar, como às vezes a gente faz aqui, ou colocar a face no chão, como Abraão fez, mas é basicamente se estirar no chão. É basicamente se jogar no chão, totalmente quebrado, totalmente humilhado, totalmente dependente da graça de Deus. E Jesus Cristo vai então dizer para o Senhor poupá-lo daquela hora. Como assim? Ele não quer fazer? Ele quer fazer. Porque o que caracteriza Jesus é que Jesus Cristo tem uma ordem. Você vai à terra
para morrer no lugar dos pecadores. E Jesus diz: eu vou. Portanto, é uma ordem passiva, ele recebe uma ordem. Mas quando ele atende a esta ordem, ele quer vir à terra. Ele tem uma vontade ativa de salvar. Jesus Cristo ama pessoas, Jesus Cristo ama pecadores, Jesus Cristo ama pessoas que estão perdidas. Olhe, se você já aceitou Jesus Cristo na sua vida, se lembre que um dia Ele te amou tanto que Ele se dispôs a morrer na cruz no seu lugar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E ele então orava nos seguintes termos: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Quando a gente pensa nesta oração, a gente vê que a oração de Jesus Cristo não foi como a do fariseu no templo. Senhor, eu faço tudo quanto é meu dever, portanto, eu mereço. Jesus Cristo é franco com o Pai. Olha, se dependesse de mim agora, da minha natureza humana, do meu desejo pessoal, passa de mim esse cálice, se for possível, se fosse possível isso. Mas eu não quero fazer isso. Eu não quero uma segunda opção, eu quero a opção que o Senhor determinou, eu quero que se faça a tua vontade. E com isso, o texto bíblico e as cartas apostólicas, as cartas gerais, nos ensinam que Jesus Cristo, na verdade, aprendeu a obediência. Não foi só nessa hora que ele aprendeu a obediência, mas esse foi o momento mais forte da sua carreira aqui, em que ele demonstrou que aprendeu a obedecer o Pai. Vamos nos lembrar, ele tinha uma ordem para obedecer. E vamos nos lembrar que outro evangelho vai registrar o fato de que quando Pedro machucou o servo do sumo sacerdote, Jesus Cristo disse assim: você acha que eu não poderia invocar 12 legiões de anjos para esta hora? Mas Jesus Cristo não quis as 12 legiões de anjos. Jesus Cristo quis seguir até o fim. E por isso ele dizia Abba. Abba significa papai. Paizinho, ele estava falando com seu grande amigo, o Senhor dos Exércitos, o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele estava falando com aquele que com ele sempre existiu. Ele estava falando com uma pessoa que ele conhecia no mais profundo do seu ser. E ele então ora humildemente, ele se prostra em terra, ele ora e demonstra toda a sua agonia diante do cálice que ele tem que beber, ele sabe que está triste até a morte, mas ele insiste. E é interessante, não é? Várias vezes acontece, ou 3 vezes. Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Jesus Cristo perguntou a Pedro se o amava quantas vezes? 3 vezes. Parece uma ênfase muito forte. Mas nós vamos perceber no decorrer desta leitura, meus irmãos, que estas 3 vezes vão mudando o coração de Jesus. Porque na primeira vez, ele está contando, de certa maneira, com a solidariedade dos discípulos. A gente vai ver daqui a pouco. Vai ver o Getsêmani dos discípulos daqui a pouco. Mas no final,
a oração de Jesus Cristo demonstra que ele venceu o medo, que ele venceu toda angústia e que ele está pronto para se entregar. Quando nós falamos da agonia, da oração de Jesus, nós vemos que ele tem um relacionamento de íntima confiança, de afeto, de proximidade, uma coisa que ele deseja que cada um de nós tenha. Gente, a oração não muda Deus, muda o ser humano. Isso está mostrado nas Escrituras muitas vezes. E quando a gente muda, Deus muda a gente, e Deus faz aquilo que a sua glória quer. Hoje nós tivemos o privilégio de orar aqui com o nosso irmão Martins, que tomou um susto essa semana, não foi? Uma dor intensa, não é? Eu falei, ele ainda está fazendo cateterismo, de repente eu vejo aqui. E a gente teve a oportunidade de orar com ele. Nós estamos sujeitos a qualquer coisa. Mas quando chegamos diante de Deus, nós sabemos que o nosso Pai tem um propósito. E no caso do nosso irmão Martins, desejou que ele estivesse aqui. Pode ser que em outro caso ele não deseje isso. Mas isso não interfere no processo do crente orar, 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 como Jesus fez. E a oração de Jesus é a oração que um crente deve fazer. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Eu não quero viver esse momento que eu estou vivendo, mas não se faça o que eu quero, e sim o que o Senhor quer. Porque é bem melhor a opção do Senhor do que a minha. É bem melhor a escolha do Senhor do que a minha. A palavra do Senhor continua. E quando Jesus Cristo, então, chega aos discípulos de volta, depois de fazer a primeira vez a sua oração, ele vê o Getsemane dos discípulos. O que aconteceu? Enquanto o Getsemane de Cristo mostra a rendição passiva e ativa de Cristo à vontade de Deus, a partir do versículo de número 37, nós encontramos um outro cenário, porque é Jesus voltando da sua oração e agora começando a falar com os seus discípulos, a quem ele pediu que vigiassem e orassem por ele. O que esse texto demonstra para a gente, meus irmãos, é como nós somos limitados humanamente, como nós nos distraímos em entender os propósitos de Deus. E olha, eu vou dizer uma coisa aqui, Jesus pediu que Pedro, Tiago e João vigiassem, mas eles dormiram. Dormiram. Jesus Cristo disse isso, olha, o espírito desse povo está pronto, mas a sua natureza humana, a sua natureza carnal, a sua fragilidade humana é muito grande. Assim somos nós. Quando Cristo nos salva, Ele nos salva de vez, nós estamos salvos de vez, uma vez perdoados, para sempre perdoados. Mas temos a necessidade constante de buscar a Deus em oração, temos a necessidade constante de confessar pecados, temos a necessidade constante de nos examinarmos para ver se estamos na fé, porque a nossa tendência é relaxar. O sono é sinônimo de relaxamento, não é? Quando a gente está com sono, o corpo vai se desligando e as nossas ações vão se tornando mais lentas, a gente vai adormecendo, a gente se perde. E eu fico pensando no fato, meus irmãos, que Pedro e João tiveram um dia muito difícil aquele dia. Eles levantaram muito cedo, saíram de Betânia, 3 quilômetros, andaram a pé,
dá mais ou menos uns 45 minutos de caminhada, né? E para alguns aqui isso é fichinha, mas eles foram lá, eles foram atrás do cordeiro, eles foram atrás das ervas amargas, foram atrás dos pães asmos, foram atrás do lugar, foram atrás de todos os preparativos. Finalmente Jesus Cristo chegou com os outros 10 no lugar preparado, à tarde, no fim da tarde, praticamente no pôr do sol, talvez. E acontece, queridos irmãos, que nesse expediente, Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus indica que há um traidor entre eles disputam entre si sobre quem seria o maior. Jesus estabelece a ceia do Senhor, Jesus faz o discurso de João 14 até 16, e ora no capítulo 17 de João. Ele fala com Pedro e mostra que Pedro vai negar Jesus, e Pedro diz, de jeito nenhum, eu não vou fazer isso, de jeito nenhum, e Pedro dorme, na hora que Jesus Cristo pediu que não dormisse. Esse lugar mostra o poder de Jesus Cristo em vencer a si próprio e as tempestades que ele vai enfrentar. Mas esse lugar também mostra a nossa dificuldade em acompanhar o Senhor, a nossa dificuldade em ser crentes 100% rentáveis. É por isso que o Marcos aqui, quando escreve, o evangelista Marcos, quando escreve, diz assim, Simão, você está dormindo, quer dizer, os outros dois também estavam. Mas você que falou que ia comigo até o fim, você que prometeu andar comigo, não está andando. E Jesus disse, irmão, você está dormindo, não conseguiu vigiar nenhuma hora. Essa é a condição dos discípulos de Jesus Cristo. Eles não compreendem a gravidade do momento, eles não compreendem a profundidade e o significado do momento. Quando a palavra de Deus nos mostra que eles, na verdade, foram vencidos pelo sono numa hora vital. Jesus se retira sozinho, porque não pode contar nem com os seus discípulos. E ele volta a orar, e ele volta a clamar do mesmo jeito, com a mesma intensidade. Mas na terceira vez que ele volta, depois de orar a segunda vez, ele achou-os outra vez dormindo, versículo 40, porque os olhos deles estavam pesados. Pior, eles não conseguiam nem se justificar. Eles não tinham palavra para responder, eles estavam absolutamente sem condições, envergonhados de não responder, perplexos. Eles de fato não tinham discernimento da importância daquela hora. A mesma coisa aconteceu no Monte da Transfiguração. Quando eles estiveram no Monte da Transfiguração, eles saíram com umas conversas tão tolas lá, que Deus foi obrigado a interrompê-los nos seus propósitos, porque eles estavam zonzos, falando coisas bobas. Oh, como é bom esse lugar, vamos fazer uma tenda para A, para B, para C, vamos criar um espaço aqui. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Eu não estou interessado nas suas opiniões, vocês precisam ouvir o Senhor Jesus. Quando o apóstolo Paulo, meus irmãos, tratou dessa questão, ele disse, por exemplo, em Efésios, no capítulo 5, ele disse assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender
qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, leva à tontura, leva à busca de interesses que não são os de Deus. Deixem-se encher do Espírito. E aos Tessalonicenses ele disse assim: não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Gente, quando a gente é vencido pelo sono, a gente não ora. Quando a gente é vencido pelo sono, a gente não medita na Escritura, a gente não lê a Escritura. Quando a gente é vencido pelo sono do cotidiano, a gente começa a traçar planos que não são os planos de Deus. E foi isso que aconteceu com os discípulos naquele momento. Mas, pela misericórdia de Deus, Jesus Cristo termina a sua série de orações, e ele chega diante deles e disse: vocês ainda estão dormindo e descansando, basta. Alguns autores, comentaristas, imaginam que quando ele diz basta, ele está dizendo: não vou repreender mais, não adianta, eu vou usar de misericórdia. E é isso que Jesus Cristo faz com quem dorme. Se você dorme, não o sono dos justos, mas se você dorme na obediência a Cristo, de vigiar, de orar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se você deixa de fazer o que Deus manda para dormir na sua vida, só a misericórdia de Jesus para corrigir isso. E quando Jesus mostra a sua misericórdia, um dos autores escreve assim: Jesus não reprova mais esses homens. Ele não mais diz a Simão: você não foi capaz de ficar acordado por uma única hora? Ele nem diz mais aos três para ficarem alertas e orando. Ao ler as palavras do verso 41, temos a impressão definitiva de que para Jesus, a luta no Getsêmani estava terminada. A vitória tinha sido conquistada. Em seu coração, a perfeita paz. Ele tinha sido fortalecido por um anjo, como diz Lucas 22, 43, e por suas próprias orações. Com certeza, os três homens falharam com ele, mas nunca o seu amor, o amor de Cristo, falhará com eles. Mas nós chegamos ao Getsêmani da traição. E nesse Getsêmani da traição, nós temos o confronto com a dura condição humana, traição, ódio, autodefesa e uma porção de coisas. Porque o texto nos diz exatamente assim: e logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, era do nosso meio, mas não era um de nós, como diz João, em referência àqueles que abandonam o Evangelho do Senhor. O que nós encontramos aqui, meus irmãos? Diz assim, que enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Isso aqui é o tribunal judaico. Basicamente está sendo descrito aqui o sinédrio. Vieram pessoas do sinédrio, vieram pessoas da parte do sinédrio. A primeira pessoa que veio ao lado de Judas é um rapaz chamado, ou o senhor, não sei, Malco. E ele era o servo do sumo sacerdote. Quem mais veio? Veio a polícia do templo. Quem é a polícia do templo? Os levitas, que haviam sido encarregados da ordem do templo. Quem mais veio? Vieram soldados romanos, não uma legião,
não um pelotão, mas um grupo considerável de soldados. Por que veio esse grupo de soldados romanos? Porque na Páscoa sempre um judeu inventava de provocar uma rebelião. Então toda a festa dos israelitas ou dos judeus era devidamente cuidada pelo exército romano. Então, se havia muita gente na cidade, também havia muito soldado romano. Era uma preocupação de sufocar qualquer rebelião. E Jesus Cristo estava sendo acusado de ser um rebelde contra César. Então havia razões suficientes para justificar o envio de soldados para lá. Bom, o que nós temos mais? Nós temos membros do Sinédrio, possivelmente, que nem tinham comido a Páscoa, de tanta excitação com a possibilidade de prender Jesus. Toda essa gente vinha vindo, andando pelo escuro, rapidamente, procurando Jesus Cristo, tanto faz onde o encontrassem. Quando o encontrassem, o sinal era: eu vou beijar essa pessoa. Quando vocês virem que eu vou beijar esta pessoa, é esta pessoa que vocês devem prender. Era um sinal combinado, era uma estratégia de guerra. Não podia haver nenhum contato com a população que apoiava Jesus. Era um movimento subversivo para prender Jesus na escuridão da noite. Era uma coisa das trevas mesmo. E queridos irmãos, é interessante ver como os outros evangelhos nos ajudam a construir a cena completa. Por que Marcos não constrói a cena completa? Bom, o que as pessoas dizem é que o evangelho de Marcos foi justamente escrito para lembrar as instruções de Pedro à igreja de Roma quando ele passou por lá. Os mais antigos dizem assim: Pedro passou por aqui e deixou o evangelho pregado, e nós então solicitamos que alguém colocasse as memórias dele em papel. E Marcos pode ter sido esse instrumento que preservou a fé dos irmãos. Então, para Marcos, não interessava entrar em detalhes que Mateus entrou, que Lucas entrou, que João entrou, porque ele estava objetivando crentes gentios. O que você observa aqui, nesse Getsemane da traição, é que estão aqui presentes judeus e gentios. Judeus e gentios são responsáveis pela prisão de Jesus. E olha, os outros evangelhos nos ajudam a ver esta cena com mais abrangência. Mateus, por exemplo, vai desenvolver um diálogo com Pedro, porque Pedro feriu o servo do sumo sacerdote. E ele se volta para Pedro, vocês podem imaginar, Judas e toda essa gente vem chegando, e então começa a acontecer o relato. João vai dizer que Jesus se apresenta, não é Jesus escondido atrás dos discípulos, ele não faz isso. Ele chega na frente e diz: vocês procuram quem? E a Bíblia diz que essa gente cai diante de Jesus. Eles se levantam, e aí ele pergunta: vocês procuram quem? E eles caem de novo. Pedro se aproveita da situação, porque Pedro disse: eu vou estar contigo e não abro. E Pedro então machuca o servo, e Jesus Cristo mostra que ele não veio para uma rebelião,
Jesus Cristo conserta a orelha do Malco e mostra com isso que ele não está interessado numa rebelião política, ele está interessado numa salvação da humanidade. Ele está pregando o Evangelho até mesmo dentro desse momento tão cruciante da sua vida. Isso significa para mim, meus irmãos, que é nas piores horas da vida da gente que o Evangelho serve para abençoar outras pessoas. Se você está numa crise tremenda, entregue o seu caminho ao Senhor, e Ele vai ser a sua voz para abençoar pessoas que estão perdidas. E foi o que aconteceu. Se Mateus trata com Pedro, que provoca um ferimento, e diz assim: Pedro, quem vive pela espada, morre pela espada. Se Lucas trata com Judas, Judas, é com um beijo que você me trai? Ou seja, é com uma situação assim de afeto. Porque o beijo é uma questão de afeto, não é, gente? O beijo é uma questão de afeto. Você só beija uma pessoa quando você está se sentindo assim confortável ali de fazer um carinho para a pessoa. E quando Judas se refere a Jesus, ele chama Jesus de Rabi. Os outros discípulos tinham chamado no cenáculo Jesus de Senhor. Só Lucas narra isso. Mas Lucas mostra que Judas Iscariotes chamou Jesus de mestre, meramente um mestre, meramente um rabi. Já tinha perdido o afeto, já tinha perdido toda a confiança, já tinha perdido todo o teor da mensagem. Judas era um traidor, era um apóstata daquilo que ele recebeu, porque ele negou a Cristo. Então, meus irmãos, Jesus Cristo pergunta: por que vocês saíram? Por que vocês saíram atrás de mim? Como se eu fosse um salteador. Todos os dias eu estava com vocês, ensinando, e vocês não me prenderam. Eu sei por que vocês me prendem agora. É para que a Escritura se cumpra. Novamente, é a palavra de Deus que vale. Por que Jesus está sofrendo o que está sofrendo? Por que Ele está aceitando que discípulos que dormem continuem sendo seus discípulos? Por que Ele permite que uma multidão venha buscá-lo e Ele formalmente se entrega a esta multidão? Por que Ele não usa 12 legiões de anjos para sair dessa? Porque o objetivo era salvar você e eu. E Ele não se moveu disto. Bendito é o nome do Senhor. Mas tem uma quarta cena, e quando a gente prega assim, corrido, a gente entra numa situações, não é, pregadores? A gente entra numa situação complicada, porque só Marcos registra uma pessoa aqui. Vamos olhar aqui o texto de novo e perceber o seguinte: quando Jesus é preso, qual é a reação dos discípulos? Eles ficaram parados olhando Jesus se afastar com a multidão? Não, eles viraram as costas e, como a gente diz, deram no pé, sumiram. Naquele momento é difícil explicar como é que os presbíteros, os discípulos, será que o presbítero faz isso também, reverendo? Vocês cortem isso na transmissão. Mas os discípulos fugiram, e Jesus Cristo havia antecipado isso: vocês vão me deixar só. Eu posso imaginar a truculência deles levando Jesus Cristo, e Jesus Cristo humildemente se sujeitando a tudo aquilo. Ele, o Filho de Deus, o grandioso Deus, que dizia ao vento: para, e o vento parava.
que multiplicava pães, que transformava água em vinho, que ressuscitava pessoas, se submetendo, a gente pegando nos seus braços, a gente açoitando já maltratando, já levando embora. Enquanto isso, os seus discípulos, todos eles correram. Numa análise que a gente faz, a gente sabe que Pedro voltou um pouquinho e ficou acompanhando de longe, mas negou o nome dele quantas vezes? 3 vezes. E João, nós sabemos que João é o único dos apóstolos que voltou para a casa das autoridades, porque ele conhecia alguém, e junto à cruz, Jesus Cristo disse para ele: filho, eis aí tua mãe, se referindo a Maria. Maria passou a viver com João. Então nós sabemos que João finalmente esteve presente na cruz, mas naquele momento, naquele Getsêmani, aquele é um lugar de fuga, Mas temos um jovem coberto unicamente com um lençol que seguia Jesus. Há muita especulação em torno disso. Muita. A maioria dos comentaristas prefere dizer que é o próprio autor do Evangelho que estava lá. Porque este episódio não é citado por mais ninguém. Nenhum dos outros evangelistas cita esse rapaz que se envolveu num lençol de linho, era inverno, era ruim de se sair desse jeito, ele deve ter saído assim subitamente, e quando a Bíblia fala que ele estava nu, naturalmente a gente tem que entender que ele estava com as roupas de baixo, ele não estava com túnica, até porque na lei judaica a nudez era muito controlada. Então ele estava de zorba. Eu não sei a zorba deles, não é? Eu não sei de que jeito ele estava, mas ele estava envolvido. E como é que surge essa pessoa? Os comentaristas dizem assim: provavelmente ele pode ter sido uma pessoa que acordou quando Jesus Cristo e os discípulos saíram do cenáculo e foram para o Getsêmani. Ou ele pode ter sido acordado pela comitiva de Judas que procurou Jesus naquela casa e não achou, e ele foi atrás de Jesus. E nenhum comentarista afirma o que é que este jovem foi fazer lá. Então eu quero humildemente dizer das minhas heresias, que de vez em quando eu digo aqui. Jesus estava só orando, prostrado em terra e clamando ao Senhor. E Pedro, vocês me respondem, o que Pedro estava fazendo? Dormia. Portanto, Pedro não é a testemunha ocular deste fato. Não é. Será que foi revelação depois da ressurreição de Jesus Cristo, que Jesus Cristo contou que se passou? É uma possibilidade que isso tenha acontecido, mas é mais remota do que este rapaz, absolutamente ignorado, não identificável. Este rapaz tem assistido tudo isso, não sendo apóstolo, mas sendo uma pessoa que viu Jesus sofrer daquele jeito. E o interessante é que Marcos é considerado o evangelho mais antigo que nós temos. Lucas, Mateus, João, eventualmente, não saberiam dizer sobre a agonia de Jesus. O que eu aprendo com isso?
Deus não se deixou sem testemunho. Deus não se deixa sem testemunho. Deus revela a si mesmo. E eu lembrei de um episódio muito interessante. Deus disse para Davi: olha, eu vou suscitar da sua descendência um descendente. E aí, chegou o dia em que Judá foi levada cativa. E Judá acabou. Mas não os descendentes de Davi. Porque Deus guardou um descendente para dele suscitar a semente que foi Cristo Jesus. Eu piamente acredito, reverendo, que esse moço acabou sendo uma testemunha. Ninguém diz isso, sabe? Você vai consultar os livros, eles não dizem isso, mas eu creio que ele deve ter no meio das folhas ali, segurando o seu lençol, morrendo de frio, ouvindo Jesus dizer: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. E foi ele que disse ao mundo inteiro que Jesus Cristo morreu a morte pior que existe por nossa causa. Foi ele que nos ajuda a entender que Jesus Cristo foi até as últimas consequências de si mesmo para garantir que nós sejamos salvos. Bendita. Mas não é só isso. O texto diz mais a respeito dele. Diz que ele tentou, ao contrário dos discípulos, ele tentou seguir a comitiva. Um jovem coberto unicamente com um lençol seguia Jesus. Ele seguia, ele ia atrás da multidão, carregando Jesus, enquanto os discípulos, os apóstolos, os profissionais estavam fugindo, ele seguia atrás. E aí então quiseram prendê-lo, mas ele fez como José, ele largou as roupas para trás e fugiu, porque Jesus tinha que ficar sozinho mesmo. Mas todo mundo tinha que saber o que aconteceu com Jesus quando ele ficou sozinho. Nossa igreja precisa de gente como esse rapaz aqui, anônima, mas que tem a absoluta vontade de dizer: olha, Jesus sofreu por você. Eu sei o que ele passou. E eu queria te convidar a entrar no Getsemane desse último aqui e se deixar guiar pela providência de Deus. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Deus não quer que você durma, Deus não quer que você fuja, Deus quer te usar. E este é o desafio para nós hoje à noite. Eu desejo que Deus abençoe sua vida, que Deus lhe fortaleça, que Deus lhe instrua, que Deus o ajude a meditar que nosso Senhor é o nosso grande, grande, grande herói, é o nosso Deus amoroso, é o nosso Deus que nos sustenta. Louvado seja o nome do Senhor.